Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma coluna tributária. Eu sou a professora Camila e hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Nos últimos dias, nós vimos uma publicação com relação à padronização da nota fiscal de serviço eletrônica. E aí, amarrado com isso, nós temos uma discussão. Será que essas notas vão migrar para os arquivos SPEDs? Nós já informamos as notas de serviço nos arquivos SPED? Sim, não, todo esse detalhe que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Fica aqui com a gente, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha o nosso vídeo aqui no Instagram e também lá no YouTube, que eu vou deixar linkado todo o material que a gente vai aprender hoje, para que vocês possam ter de consulta. Vamos lá? Pessoal, então vamos entender como que funciona a apuração do ISS dentro dos arquivos SPED. É importante a gente mencionar que o SPED ICMS IPI é aquele SPED estadual, ou seja, cada estado e o Distrito Federal, eles solicitam as informações que são necessárias para que eles possam fazer o acompanhamento, a gerência da tributação dos contribuintes. E o Distrito Federal, em 2019, no mês de julho, ele solicitou as informações de apuração do ISS dentro do arquivo SPED ICMS IPI. Olha a confusão de letrinhas, né? Professora, eu vou apresentar o ISS dentro do SPED ICMS lá no Distrito Federal? Sim, através do bloco B. Só abrindo um adendo na nossa aula de hoje, as informações de apuração do ISS já são apresentadas lá no nosso arquivo do SPED Contribuições, lá no bloco A. No bloco A, para apurar o PIS e COFINS, a gente já apresenta as informações das notas fiscais de serviço. E no arquivo do SPED ICMS IPI, somente o Distrito Federal apresenta essas notas lá no bloco B. Ou seja, SPED Contribuições, o ISS é apresentado no bloco A. No SPED ICMS é apresentado no bloco B. E por que a nossa coluna é sobre esse assunto? Nós tivemos uma publicação trazendo a padronização da emissão das notas fiscais de serviço. Ou seja, o município já pode aderir, né, essa formalização, aderindo ao protocolo da padronização do ISS para emitir a nota do ISS. E o que a gente precisa observar? Tanto os municípios, quanto o Estado, quanto a União precisam ter gerência das informações. Uma vez padronizado o documento fiscal que vai ali tributar o ISS, o caminhar é que isso seja apresentado também de alguma outra forma, como já é apresentado no Contribuições, como já é apresentado no Distrito Federal através do bloco B dentro do SPED ICMS. Então, hoje eu quero apresentar para vocês como que ocorre essa apuração. Nós não vamos entrar detalhe, bloco a bloco, linha a linha, né, registro a registro, porque é extenso o bloco B. Mas esse material vai ficar linkado para vocês. Você que está assistindo a gente pelo Instagram, vai lá no YouTube, porque no YouTube vai ficar essa aula completa para vocês. E é importante a gente aprender como que é essa dinâmica, qual que é a sistemática de apuração, quais são as informações que são apresentadas. Então, o bloco B, ele tem uma estrutura muito parecida com a estrutura documental que nós já apresentamos no arquivo SPED, tanto no bloco C quanto no bloco D. Então, aqui ele vai elencar para nós quais são os modelos de nota fiscal que a gente apresenta. Um ponto de atenção aqui é, não sei se a atualização do seu sistema ocorre de forma automática, mas é importante sempre verificar por quê. Essa listagem de código, por exemplo, código 01, código 03, 55, 65, vem sofrendo essas atualizações. A gente tem, por exemplo, o código 3B, que é da nota fiscal avulsa. Então, a gente precisa alimentar os nossos sistemas dessas tabelas que são
intrínsecas ao layout. Então, dá uma olhadinha nisso aí dentro das suas apurações dentro do SPED. Então, a gente vai apresentar a abertura, a capa do documento. Quais são esses documentos que nós vamos apresentar? Aqui ele lista. Essas notas fiscais, elas serão combinadas pelo código do serviço que está elencado lá na Lei Complementar 116 e mais a alíquota. Quando a gente olha a formatação do SPED, a gente sabe que ele tem uma estrutura básica para ser apresentada. Quando a gente fala do ISS, qual que é essa sintetização de informações? Ele vai fazer o detalhamento por combinação. Ele vai pegar a alíquota mais a prestação de serviço, o código da prestação de serviço. Nós também temos um registro que vai apresentar os serviços que foram prestados por instituições financeiras. Ele vai ter ali um registro apartado. Aí a gente vem para as totalizações do ISS retido. Nós vamos apresentar no registro apartado a apuração da sociedade uniprofissional, que é um ponto importante que o SPED, ele separa os prestados, os retidos e o de unipessoal. Dentro das suas escriturações, você sempre vai observar que tem essa apuração em separado, porque nós precisamos dessas apurações separadas para conferir com que de fato a gente apurou lá dentro das prefeituras, né? Aqui eu coloco para vocês a abertura do bloco, quais são as informações que vão conter dentro desse bloco, desse registro. E aqui um ponto de atenção importante: nota fiscal cancelada, nota fiscal inutilizada. Nós temos que apresentar esses documentos. Trago aqui para vocês a imagem, né, do PVA, para que seja mais visual, mais intuitivo. Vejam que o preenchimento são das informações que realmente constam lá no documento fiscal. Lembrando que esse bloco B, ele vai apresentar as notas fiscais lá no Distrito Federal, somente em Distrito Federal. Esse bloco B, ele é exigido. A gente quer mostrar para vocês qual que é a dinâmica de apuração que acontece dentro do bloco B. Aqui a gente vai ter o registro B020, que vai trazer as totalizações de quem é esse documento, essa nota é própria, ela é de serviços contratados. Então, vejam que o detalhamento é importante. Aqui eu trouxe para nós a tabela. Lembra que a gente falou das tabelas extrínsecas ao SPED? A gente precisa carregar essas tabelas para que o sistema fique atualizado. E olha aqui que interessante que eu trouxe para vocês, que no final de 2022, algumas situações não serão mais obrigadas. Isso é importante, que vai servir para o bloco B, o bloco C e para o bloco D. Então, se você apresenta esses documentos, dá uma olhadinha. Aqui eu venho detalhando para vocês quais são as informações que vai conter no campo, qual que é o detalhamento, as validações que a gente vai ter. Trago aqui para nós também a apresentação de forma detalhada, aqui no B025, porque ele vai fazer o quê? Ele vai olhar a combinação da alíquota mais o código de serviço. E dessa forma vai se desdobrando. Vejam que a estrutura do SPED, da estrutura documental, do bloco documental, é bem parecido com os demais. A gente vem apresentando todas as notas de forma detalhada, por capa, por item. Se você quiser esse material, ele vai ficar linkado para vocês. Eu trago também de que forma que a gente apresenta isso lá dentro do nosso PVA. Para você fazer a apuração do bloco B, você precisa que o seu sistema esteja preparado. Então, você que está no Distrito Federal, você já apresenta essa informação. Nós que somos de outras UFs, precisamos ficar atento na dinâmica de apuração. Como que se apura essas informações? Eu vou apresentar todas as minhas documentações em emissão própria, que é o ISS devido, né, o ISS prestado. Vou apresentar as notas fiscais de serviços tomados, aonde eu vou ter o ISS retido. Então, isso é para a gente se atentar que no momento que
Se porventura vier a ser solicitado essas informações, a gente já sabe qual que é a dinâmica de apresentação. E a gente precisa acompanhar a legislação. Não sei se você aí trabalha numa empresa que é contribuinte do ISS, já verificou se a sua empresa, se o seu município aderiu ao protocolo que já pode ser aderido. Eu conheço só uma prefeitura por enquanto. Se você conhece outras, deixa aqui nos nossos comentários que já aderiu ao protocolo, né, de padronização do ISS, que é a Feira de Santana, lá na Bahia. Então, o que eu quero que vocês trazer aqui para vocês, né? O que eu gostaria de trazer para vocês? A ideia de que essas informações já são apresentadas dentro do SPED-CMS para ficarmos atentos às mudanças legislativas, de que forma que a Receita, que os municípios estão tratando essas informações, porque a gente sabe que o projeto SPED, ele cada vez é melhorado para que a Receita tenha conhecimento das variações patrimoniais e financeiras que nós temos. Vejam, estou passando aqui para vocês toda a estrutura do bloco B, para que vocês vejam como que funciona. Vocês já estão um pouquinho mais familiarizados com a estrutura do PVA, é mesmo para que vocês vejam como que acontece a apuração do ISS. Aqui eu coloco para gente o ponto importante, né, que é a questão da nota fiscal conjugada lá no Distrito Federal. Por quê? Porque lá nem é município e nem é estado, lá é um distrito. Então a gente tem a nota fiscal conjugada. Aqui eu trago as informações, as atualizações para 2023 com relação ao bloco B. Todos os anos o modelo SPED, né, o layout do SPED, ele é atualizado. Então aqui eu trouxe para nós somente as novidades do bloco B, que é o bloco que trata do ISS lá no Distrito Federal. Porém, a gente precisa acompanhar todas as mudanças, porque pode ter uma ou outra que impacta no seu segmento, na sua atividade. Então, vejam que aqui vai ter uma inclusão no B020 e novas validações. Então, às vezes, o manual do SPED traz para a gente novos campos, mas novas validações. Ou seja, se tinha alguma informação que não era validada antes, passa a ser validada. E é preciso ficar atento porque, às vezes, você só validou o seu arquivo SPED lá no PVA porque não acontecia essa validação. Então, fique atento nas atualizações, nas novidades a cada novo ano, para cada tipo de atividade, para cada bloco do SPED. Aqui eu trago para gente toda a dinâmica, né, da apresentação do manual de padronização dos layouts das notas fiscais de serviço eletrônica. Então vejam só, ainda não é obrigatório, porém as prefeituras já podem aderir ao protocolo. E isso vai trazer uma uniformização, vai trazer um padrão nacional, que é o foco desse projeto. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa coluna tributária de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários também. E a gente se fala na próxima coluna tributária. Muito obrigada!